E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para fazer esse pré-jogo de Fortaleza e São Paulo, jogo que vai ser amanhã às 19h30 lá no Castelão, lá em Ceará, né? E São Paulo, basicamente, depois dessa derrota contra o Ceará, vai ter que buscar dar um jeito de ganhar do Fortaleza fora de casa. Fortaleza que vem se recuperando minimamente no Campeonato Brasileiro, né? Ainda ocupa uma posição péssima na tabela, mas conseguiu algumas vitórias importantes aí nos últimos jogos, principalmente em casa. Mas vamos falar um pouco desse jogo. O jogo é amanhã, né? 19h30, transmissão da Record, Cazé TV, Premiere, então lugar para assistir não vai faltar. Felizmente ou infelizmente, né? Porque não tá fácil assistir os jogos do São Paulo ultimamente. Porém, acho que, novamente, né? Eu sempre falo isso aqui, a gente que é São Paulino acaba assistindo o jogo e torcendo o São Paulo ganhar pra gente ter aquela dose de dopamina, aquela dose de felicidade, né? Na semana. E é isso, o São Paulo precisa sair da crise o quanto antes, e para sair dessa crise a gente precisa voltar a vencer. Voltar a vencer contra o Fortaleza para recuperar um pouco da autoestima, recuperar um pouco da confiança para tentar fazer um excelente jogo contra o Palmeiras em casa. Tá tendo aqueles protestos de Morumbi Zero, parte da torcida tá discordando. Honestamente, eu sou um dos que discorda, tá? Eu não acho que agregue em muita coisa, deixar o Morumbi sem ninguém, sabe? Eu acho que a diretoria tá sendo, sim, de novo, uma merda. Podia ter colocado ingressos baratos pro torcedor ir. Coloca ingressos a R$20, lota o Morumbi, traz o torcedor pra perto. A diretoria, que é canalha e covarde, mais uma vez, não traz, né, a torcida para próximo, mantém os ingressos, vai dar um baixo público de novo, porque apesar da torcida estar dividida nisso, parte da torcida vai continuar indo, né, principalmente com relação às organizadas, parte da torcida não vai querer ir, então acho que vai ser um péssimo público, mas a gente pode salvar um pouco do público e pode voltar a ter um pouquinho mais de ânimo para ir no jogo domingo, caso o São Paulo ganhe do Fortaleza. São Paulo ganhar do Fortaleza, jogando bem, convencendo, dá uma espantadinha, né, nessa crise, uma afastadinha, não é muita coisa, mas dá uma afastada e o time volta, né, quem sabe aos eixos, quem sabe buscar novamente, que eu tô falando aqui, que agora é o nosso objetivo, é o que a gente tem para focar no ano, que é o G6, talvez até o G4 do Brasileirão. Então, jogo amanhã, passa em tudo quanto é canto, basicamente, TV aberta, internet e ainda no Premiere na assinatura. Arbitragem do Daronco, sempre falo do Daronco aqui, eu acho ele um péssimo árbitro, acho ele bem caseiro, acho que ele sempre quer aparecer na partida. Eu sempre falo que árbitro bom é árbitro discreto, árbitro que não aparece, que não compromete. O Daronco é totalmente o oposto disso, né? Espero que o Daronco faça uma arbitragem ok amanhã, que eu não preciso me irritar. Além de me irritar com o São Paulo, tenho que me irritar com o árbitro também, que não é o objetivo, né? O São Paulo, pontos de atenção, né? O São Paulo não ganha do Fortaleza desde 2020. Faz tempo pra cacete que a gente não ganha do Fortaleza. Desde 2020 sem ganhar dos caras. De lá pra cá foram 11 partidas com 6 vitórias do Fortaleza e 5 empates. A gente não ganha dos caras desde 2020, num jogo em que foi 3-2, que o São Paulo joga, o Luciano entra durante o jogo, faz um baita golaço de fora da área, ele faz 2 gols nesse jogo. E aí o São Paulo consegue ganhar do Fortaleza. Quem sabe, né? Vamos recuperar a vitória e os gols do Luciano em novamente um jogo com o Fortaleza. Mas a gente não ganha dos caras faz um bom tempo. E tá aí mais uma boa oportunidade aí pro Crespo quebrar mais um tabu, né? A gente vinha sem ganhar do Galo, enfim. O São Paulo tava passando por alguns tabus e o Crespo conseguiu quebrar parte desses tabus. Espero aí que quebre mais um amanhã e que a gente consiga ganhar do Fortaleza depois aí da sequência de 11 jogos horríveis, né? Obviamente, tanto a posição na tabela quanto os momentos dos times são muito diferentes, né? O Fortaleza, depois que demitiu o Vojvoda, melhorou um pouco de produção, mas ainda oscila muito. Falei que venceu no final de semana contra o Sport, que é o Lanterna em casa. Mas venceu só de 1-0 e tinha vindo de uma derrota pro Palmeiras, que tinha tomado uma taca de 4-1. Então, assim, o Fortaleza ainda oscila muito, apesar de ter melhorado. E, obviamente, ao lado da sua torcida, tem um ânimo a mais e normalmente joga melhor no Castelão. Em contrapartida, o Fortaleza tá lá embaixo, né? Tá brigando pra não cair, tá na parte de baixo da tabela, de baixo da tabela, né? Tá respirando por aparelhos aí, quer sair o quanto antes, e os jogos em casa são essenciais pra eles. Então eles vão ter que buscar. Enquanto o São Paulo vem de uma má fase, 4 derrotas seguidas, sendo 2 delas pra LDU, as outras 2 no Campeonato Brasileiro pra Santos e Ceará. E a gente precisa, já que perdeu pro Ceará, a gente precisa buscar esses 3 pontos fora de casa. A gente vai ter que dar nosso jeito, a gente vai ter que, sei lá, dar o máximo ali dentro de campo pra
conseguir, né, minimamente sair com 3 pontos, porque a gente não podia ter perdido esses 3 pontos pro Ceará. Talvez empatasse com o Fortaleza e tivesse ganhando o Ceará, tava tranquilo. Mas agora que perdeu pro Ceará, vai precisar buscar esses 3 pontos fora de casa, porque senão o São Paulo já vai provavelmente cair na tabela. O Fluminense está chegando, tem times que estão chegando mais próximo do São Paulo e isso pode ser um problemão. Então o São Paulo precisa abrir o olho, voltar a vencer, principalmente em jogos contra times que estão na parte de baixo da tabela brigando para não cair. Essa é a realidade do Fortaleza hoje, apesar de ter melhorado um pouquinho, né? Falando do grande problema do São Paulo, acho que o grande problema do São Paulo para esse jogo é o sistema defensivo. O São Paulo tá simplesmente ferrado. O único zagueiro do elenco, de fato, que tá à disposição é o Sabino. É impressionante isso, né? A gente tem, eu acho que, principalmente na zaga, eu acho que a gente tem bons nomes, boas peças para suprir, né, as necessidades. Porém, Ferrarese tá machucado, né? Desde o jogo de antes da LDU ele tava machucado. Então ele ainda não volta. O Rafael Tolói sentiu no último jogo. Sentiu ali e teve que sair e entrar o Sabino, né, durante o jogo. Então o Tolói machucou, não vai pro jogo. O Arboleda levou o 3º cartão amarelo e tá suspenso. Então o Arboleda não joga também. Outro zagueiro que a gente tem, que seria o Alan Franco. Basicamente o Alan Franco teve uma sobrecarga muscular, tá correndo risco de lesionar e por isso ele vai ser poupado, também pensando já no clássico. Pra gente conseguir jogar o clássico com 3 zagueiros. Então, muito provavelmente, o São Paulo vai com o Sabino e eu nem sei quem vai ser a dupla de zaga do Sabino. O Isaac, que é do Sub-20, ele foi relacionado, né? Ele vai pro jogo. Talvez ele que vai de titular, porque é o único zagueiro que tem. Não acho que o Crespo queira improvisar o Negrutti como zagueiro, né? Quando a gente joga com 3 zagueiros, você joga com um zagueiro mais aberto, como o Negrutti chegou a fazer essa função, né? E nem acho que ele foi tão bem assim, mas ele chegou a fazer essa função de zagueiro aberto pela direita. Você ainda tem outros 2 zagueiros para fazer a cobertura, é mais tranquilo. Agora, com 2 zagueiros, e o Negrutti nem é tão alto na bola aérea, né? Pode ser um problema. Então, eu não acho que o Crespo vai querer improvisar. Talvez a gente entre com 3 zagueiros, mas entrando Isaac e Negrutti, aí pode ser que faça sentido. Mas se não, acho que o Crespo vai acabar indo de Isaac mesmo, porque é o que tem. Vai de Isaac, vai de Sabino e vambora. Vamos jogar com 2 zagueiros. Mas o único zagueiro, de fato, que a gente tem à disposição é o Sabino. Isso é bizarro. Mas é assim, né? É a vida. Pelo menos pro jogo contra o Palmeiras, muito provavelmente Alan Franco e Arboleda estarão de volta. E aí a gente consegue fechar um trio de zaga, pelo menos, né? Mas a zaga é o ponto pior ali. Eu não sei o que vai ser feito. Outra coisa que dá pra fazer também, né, pensando nisso, é tentar colocar o Negrutti na sobra, o Cedric como um 3º zagueiro e o Mailton de lateral, mas aí eu acho que já vai começar a improvisar muito. Não faria isso, honestamente. Eu colocaria, se fosse pra eu escolher, Isaac e Sabino, 2 zagueiros e vamos jogar o jogo. Coloca Enzo e Cedric aberto. Enzo e Cedric muito provavelmente também vão começar, né? O meio-campo é o único lugar que tem mínimas boas notícias, né? Oscar e Marcos Antônio estão de volta, foram relacionados pro jogo. Então, principalmente o Marcos Antônio, que vinha jogando muita bola, né? Acho que nenhum dos 2 vão ser titular, mas podem entrar durante a partida para ganhar alguns minutos. E principalmente o Marcos Antônio ser titular contra o Palmeiras. Então, olho neles, né? Que bom que a gente consegue minimamente ter alguns jogadores de volta, principalmente o Marcos Antônio, que era o motor, era quem estava fazendo esse time do Crespo jogar bola. Então eu acho que o São Paulo deve povoar um pouco mais esse meio campo, já que não vai jogar com 3 zagueiros. Então pode ser que entre ali com Pablo Maia, Alisson, Bobadilha e Rodriguinho. Vamos ver, de fato, como é que vai ser esse meio campo. Pode ser que entre só com 3 meias também, né? E aí eu acho que ele iria de Alisson, Bobadilha e Rodriguinho no meio, e pra ir com 3 atacantes na frente, né? E aí iria de Ferreirinha, Luciano e Rigoni, muito provavelmente. Então não sei, a escalação é uma incógnita, porque boa parte do time é desfalque. O Lucas foi poupado também, então o Lucas não viajou, não tá com o elenco, não vai jogar essa partida, não foi nem relacionado, justamente para também pensando no jogo contra o Palmeiras, ele tá com condições plenas. Para quem viu o último jogo, viu claramente que o Lucas, ele já tá com os movimentos mais rápidos, mas ele ainda tá sem ritmo de jogo, ele ainda não tá 100% em questão física. Então precisa aprimorar mais a parte física para conseguir mais minutos. Então eu acho que é a vida, né? Não dá pro Lucas lesionar de novo. Então ele precisa ser poupado mesmo, e é isso, segue o baile. Mas o Lucas tá fora desse jogo contra o Fortaleza. As opções no ataque que a gente tem são as mesmas de sempre. Honestamente, tá? Eu não iria com o Rigoni. Mesmo nesse sentido, né? Que a gente pode entrar com 3 atacantes, eu não iria com o Rigoni. Eu acho que eu manteria esses 2 atacantes com Ferreirinha e Luciano e povoaria mais o meio.
faria um meio-campo mais povoado para a zaga sofrer um pouco menos, que vai ser uma zaga desentrosada, vai ser uma zaga que pode ter problema. Então eu povoaria mais o meio-campo do São Paulo, jogaria num 4-4-2. Vamos ver o que o Crespo faz. Mas mesmo assim, se fosse para jogar com 3 atacantes, jogar num 4-3-3, eu ainda iria de Luca, tá? Luca de um lado, Ferreirinha do outro e Luciano mais centralizado. Eu faria essa escalação, eu não iria de Rigoni. O Rigoni, a gente sabe que tem a cláusula ali para ativar, caso ele cumpra ali, acho que se eu não me engano ele precisa de mais 9 jogos jogando pelo menos 45 minutos, então eu não iria de Rigoni, até para não ativar essa cláusula de renovação, porque eu acho que foi um erro do São Paulo ter contratado, e eu acho que ele não tem que ficar pro ano que vem. Assim como o Tapia, de Neno, enfim, esses jogadores também não tem que ficar pro ano que vem, voltando o Caleri, Rian Francisco, o André Silva, esses jogadores todos têm que ir embora, na minha concepção. Então eu não daria esses minutos pro Rigoni, mas vamos ver o que o Crespo faz. Novamente, é um time totalmente desfalcado, tem aí a volta, novamente, do Oscar e do Marcos Antônio, que podem ajudar muito a equipe, mas eu não acredito que nenhum dos dois vai começar ainda esse jogo. Os dois devem começar no banco. E dito isso, eu povoaria esse meio aí, jogaria com Ferreirinha e Luciano no ataque. Vamos torcer pro Luciano estar com o pé calibrado, fazer um gol, tirar esse nhaca. O São Paulo, mais do que nunca, precisa de confiança. Eu acho que o grande ponto aí da equipe do São Paulo como um todo é confiança. E, mano, que seja um chute cagado ali de fora da área, que a bola desvie, alguém entre no gol, um gol com sorte, pra mudar um pouco desse aspecto também, porque, pô, São Paulo teve 2 bolas na trave contra o Ceará, o gol dos caras, acho que o Alisson, né, que desvia a bola, sobra no pé do atacante, tipo, tá numa sequência de azar, além da incompetência, né, mas tá numa sequência de azar também, que, putz, falta de confiança, azar, nada dando certo, a gente precisava de uma dosezinha de sorte, achar um gol que fosse, pra pelo menos tirar esse peso das costas do São Paulo, que os jogadores devem estar sentindo. Tá uma pressão dos torcedores, tá uma pressão em cima da diretoria. A diretoria não sabe blindar o elenco. O Casares não sabe admitir um erro e falar, fui eu que errei, eu que sou um merda aqui, mas os jogadores precisam do apoio de vocês, não vão no estádio por mim, vão pelos jogadores, vou fazer promoção. Os jogadores não podem contar nem com a diretoria nesse sentido, a torcida não conta com a diretoria, ninguém conta com a diretoria no fim das contas. Então o que o São Paulo tem pra fazer e nós, como torcedores, é torcer para que tenha uma pitada de sorte a mais, que a gente consiga, né, essa pitada de sorte, e que o São Paulo efetivamente faça uma boa partida, recupere um pouco do bom futebol, apesar da zaga, eu acho que vai ser um grande problema. A gente vai ter problema, normalmente o Ceará joga com 3 atacantes, né, 2 abertos e o Daverson mais centralizado. Vamos ver se eles vão jogar dessa forma. Acho que eu falei Ceará, né, mas o Fortaleza joga dessa forma. E, enfim, eu acho que o São Paulo precisa recuperar confiança, nada melhor do que recuperar confiança com uma vitória. Novamente, o Luciano precisa fazer um gol para tirar essa coisa ruim que tá nas costas dele, porque, lasqueira, o São Paulo não parece que quando dá errado, tudo dá errado, né? E quem sofre é só a gente torcedor, e eu não quero mais sofrer, eu só quero 3 pontos, uma vitória, pode ser 1-0, gol chorado, gol cagado, que é para tranquilizar o elenco, é para tranquilizar a equipe. Então, cara, tudo que eu quero é só o São Paulo ganhando de 1-0 que seja, São Paulo recuperando esses 3 pontos que perdeu contra o Ceará. Escalação, igual eu comentei, eu iria com um 4-4-2, o Crespo pode ir nesse 4-3-3, e eu acho muito improvável ele ir num 3-5-2, eu acho que ele não vai fazer uma linha de 3 zagueiros, porque vai ter que improvisar muita coisa, né? Ou você improvisa o Cedric de zagueiro, ou você improvisa o Negruti de zagueiro, enfim, eu acho que vai precisar improvisar muita coisa. Não faria isso, vamos ver o Isaac, coloca o moleque pra jogo, o moleque parece ser bom. É engraçado que o Igão perdeu, né, essa disputa pro Isaac, antes o Igão que vinha sendo mais relacionado, agora o Isaac que foi relacionado, né, mas de qualquer forma, agora é torcer pro São Paulo, torcer pra gente fazer uma boa partida amanhã, torcer pra gente conseguir esses 3 pontos na marra, na sorte, no que quiserem chamar aí. Se você tem fé, é hora de rezar, é hora de qualquer religião que você tenha aí, faça a sua oração aí, porque tá difícil, cara, tá difícil. São Paulo precisa benzer aí, voltar uma mínima maré de sorte e achar essa vitória pra gente ir com um mínimo de moral jogar contra o Palmeiras, que pra mim é jogo importantíssimo, é jogo pra dar mais moral ou acabar de vez com a moral do elenco, porque imagina o São Paulo perde pra Fortaleza, perde pro Palmeiras em casa, aí vai ser uma desgraça. Aí a gente vai começar a de novo ter crítica em cima de técnico,
ter mais críticas mais pesadas em cima de jogador, a diretoria vai conseguir mudar o foco, vai conseguir colocar a responsabilidade em cima de técnico, e o que eu menos queria agora é que o Crespo ficasse pressionado. O Crespo precisa ter tempo para trabalhar, a culpa não é do Crespo, porque é uma saída muito fácil para a diretoria colocar a culpa em cima de técnico. E eu acho que a gente tem um bom técnico, tem um técnico que recuperou futebol e boa parte do futebol do elenco. Então o que eu menos queria nesse momento é uma crise instaurada com o elenco, de fato, não que a gente já não esteja em crise, né, mas uma crise instaurada no futebol, dentro de campo também, para a diretoria mais cedo ou mais tarde demitir o Crespo só para fazer uma moral com a torcida e falar, olha, a gente demitiu ele porque o trabalho dele não era bom. Sendo que a gente sabe que o trabalho do Crespo é bom, tá com muito desfalque e a diretoria vendeu boa parte das opções que ele poderia ter para recuperar aí, para repor essas peças que a gente perdeu. Então é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, deixa o like, recomenda para um amigo, se gostou do conteúdo, né? Se não gostou, fode com o inimigo, manda para ele também. Tamo junto demais. Amanhã também live a partir das 7 horas da noite, acompanhando todos os lances em tempo real. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!